Falar de uma preocupação de todos os brasileiros neste momento, no mundo inteiro, a preocupação com o aumento no preço dos combustíveis. A gente sabe que o fim dessa guerra não está próximo, porque não há nenhuma definição. As declarações de Donald Trump apontam para todos os lados, o mundo está perdido. Então, o que a gente tem de informação é que os preços não vão reduzir agora, não vão nem estabilizar. Como é que vão aumentar? Essas são as perguntas que a gente se faz, porque a gente sabe que vão aumentar. Já tem o preço do querosene de aviação aumentando. Isso tem impacto em absolutamente tudo na nossa economia. Então vamos tentar entender melhor qual é o pé em que a situação está hoje, agora. Vamos conversar com o Telmo Ghiorzi, que é presidente executivo da Abespetro, vai nos ajudar a destrinchar o momento atual. Muito bem-vindo aqui ao TMC 360, Telmo. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui com vocês e com a sua audiência. Bom, eu queria começar dizendo que esse não é um problema e uma preocupação só do Brasil, mas é um problema grande para o Brasil. Nós estamos em ano de eleição, a gente vai ter uma inflação pressionando os preços, pressionando o consumidor. A percepção da economia já não é uma percepção de que vai tudo bem, muito bem, obrigada. Lula está muito preocupado com isso. Nós temos vários programas sendo anunciados no sentido de tentar evitar que o impacto chegue ao bolso do consumidor. Tem o programa de subvenção do diesel, tem também aí o cancelamento desse leilão de gás da Petrobras. O governo está preocupado. A gente ainda não deveria estar sentindo esse aumento, mas a gente já está sentindo esse aumento. O que esperar para os próximos dias? Telmo, tem muita gente pegando estrada, indo viajar, mas fora isso, o preço vai aumentar do jeito que a gente imagina? Acho que talvez seja ainda pior do que a gente imagina. A gente tem uma situação hoje, o petróleo bruto está sendo negociado nas bolsas oficiais, a coisa de 100, 110 dólares para o petróleo comprado para ser entregue daqui a um mês. Mas as pessoas, ou as empresas, os países que querem petróleo antes de um mês, porque estão mais desesperadas, já estão comprando a 140 dólares. Ontem deu 141 no mercado Brent Spot, que é o mercado de menos de um mês. E já há pessoas no mercado falando em 150 dólares por barril para esse petróleo de curto prazo. Quem tem tempo, disposição, possibilidade de aguardar, pode me entregar o petróleo daqui a 6 meses, vai pagar só 80 dólares. Hoje, nesse momento, o preço de curto prazo está muito maior do que o de longo prazo. Isso indica que o preço tende a subir ainda mais. E, obviamente, tem efeitos em toda a cadeia produtiva do petróleo, no sentido de combustíveis, derivados, fertilizantes, etc. Então, os economistas costumam admitir que a economia não é uma ciência tão exata quanto a física ou quanto a química, mas algumas leis de mercado são incontornáveis. A escassez de um produto aumenta o preço. E os derivados de combustíveis são uma mercadoria global. Não tem como se controlar o preço no Brasil. Você pode controlar por pouco tempo se a variação for pequena. Agora, uma variação de 70 dólares para 120 dólares por um ano ou mais, que é o que pode acontecer agora, é incontornável. Ninguém consegue controlar isso. Bom, em relação especificamente ao diesel, Telmo, a gente verificou nas últimas horas, inclusive vários veículos de imprensa anunciando, né, que o governo federal, a questão da subvenção em relação ao diesel, que os governadores aderiram a essa proposta. Agora, se essa guerra no Oriente Médio se prolongar por muito tempo, essa medida pode ficar inócua? Como que fica o cenário em caso de um prolongamento da guerra? Então, essas medidas de tentar controlar o setor de combustíveis e derivados, ou do próprio petróleo bruto, é impossível controlar. O preço é global, e nenhum país é tão assim, por mais que tenha, como nós temos, né, produção de petróleo bruto, além do nosso consumo de petróleo bruto, ameniza um pouco, mas mesmo assim, a própria Petrobras, ou as empresas que não são
que são menores que a Petrobras, que operam aqui no Brasil. Elas têm acionistas minoritários. O governo não é o único dono da Petrobras. Há mais proprietários das ações da Petrobras e esses proprietários sabem que o preço internacional é $120. Não podemos continuar vendendo o nosso petróleo aqui, que pertence a essas empresas, a $70. Isso vai acontecer também com o diesel, com gasolina, com fertilizante, com querosene, com gás de cozinha. Mais uma vez, é incontrolável. Esses produtos são globais, eles têm preços globais. É muito difícil um país só controlar. Não há alternativa para isso, senão admitir que o preço dessas mercadorias no Brasil também vai aumentar. Isso é incontrolável. Ninguém consegue parar o mercado. Então, invariavelmente, pela situação atual, o que aconteceu até agora, suponhamos, Telmo, que a guerra acabe semana que vem. O que aconteceu até agora vai ter impacto a médio e longo prazo e a gente vai sentir os efeitos. Nós e o mundo todo. Vai haver uma pressão inflacionária e se a guerra continuar, essa pressão vai ser ainda maior? Então, a gente pode usar como referência os exemplos das grandes crises do petróleo de 1973 e 1979. Lá foram as famosas grandes crises do petróleo. Elas só foram ter os seus efeitos reduzidos mais ou menos em 1986. Demorou 6 anos, 7 anos, para que as coisas, digamos, voltassem ao que se chamava na época de normalidade. Então, essa guerra de agora, naquela ocasião, a solução para o problema foi a entrada de novas fontes de petróleo no mundo, né? Então, começou a ter mais petróleo no Mar do Norte, começaram a encontrar petróleo até mesmo no Brasil e outros países. Então, isso serviu para amenizar a crise que só foi amenizada em 1986. Mas isso demorou muito tempo. E agora nós temos mais fontes alternativas, mais 20% do óleo está preso no canal de Hormuz. E mesmo que essa guerra acabe amanhã, o Irã vai continuar controlando o Estreito de Hormuz. Isso significa que o Irã pode, a qualquer momento, fechar de novo o Estreito de Hormuz e produzir de novo o mesmo efeito de engargalamento da produção e, portanto, escassez e, portanto, aumento de preço. Então, os fatores geopolíticos que levaram a essa guerra, aliás, são os mesmos que produziram a crise de 73 e a crise de 79. É o conflito entre Israel e os demais países do Oriente Médio, sempre com o suporte dos Estados Unidos. Essa condição, esse contexto geopolítico não muda há mais de 50 anos. Então, essa guerra agora, ela aparentemente seria só mais uma, exceto porque agora o Irã deixou muito claro, quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã. Portanto, o Irã agora tem um poder extraordinário sobre o preço mundial do petróleo. E é incontornável, impossível, a menos que o Irã seja invadido de fato, que todos os analistas dizem que é impossível invadir e tomar o Irã. Então, mesmo que a guerra acabe amanhã, os efeitos que estão causados ali pelo Irã continuam presentes. Telmo Ghiorzi, presidente executivo da ABES-Petro, Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, aqui no TMC 360. Obrigado, Telmo. Bom dia e boa Páscoa também.